Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Professor Eduardo Jorge na área, especialista na prova de linguagens do Enem. E um aviso rápido, se tu vai fazer o Enem 2025, eu vou te dizer uma coisa. Aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado tem o link do nosso grupo da SRE, a Super Revisão Estratégica. Serão 5 dias completos de revisão para deixar você 100% para fazer a prova. Eduardo, vai ser quanto essa revisão? Totalmente gratuito. E logo após o segundo dia do Enem, nós teremos a Black Med Linguagens 2025. Então, já faz o seguinte, clica aqui ou na descrição ou no comentário fixado para você fazer parte do nosso grupo. Pessoal, sem mais delongas, nós teremos a partir deste momento uma playlist completa sobre modernismo. Nós vamos falar sobre tudo o que é preciso para tu fazer uma boa não, uma excelente prova. Então, deixa eu fazer aqui um pedido para você. Como aqui nós somos uma comunidade, este canal só cresce se nós tivermos um jogo de mão dupla. Eu entregando o meu melhor, o máximo de conteúdo para vocês. E vocês fazem o quê? Deixa o like, se inscreve no canal e, claro, pessoal, divulga esse vídeo para os seus amigos, que isso ajuda demais. Então, a partir desse momento, eu quero te desejar uma excelente aula e tu vai aprender tudo de modernismo. A gente chama o romance de 1930 de quê? Opa, já vi aqui. Maravilha, exatamente, Ananju. Ele é o quê? Ele é regionalista, beleza? Edu, o que significa ser regionalista? Ei, regionalista retoma qual escola literária? Qual foi a escola literária que produziu, Ana Clara? Romances regionalistas. Isso! Ei, qual aquela obra mesmo que a gente falou que é a obra áurea do regionalismo romântico? Inocência, correto? Inocência. Eduardo, mas vamos lá, me diferencia o regionalismo romântico do regionalismo moderno. Vamos lá. Ei, regionalismo moderno. Se é moderno, é inovador. Se é moderno, tem alguma coisa diferente. Ei, eu não quero mais saber dessa historinha de sentimentalismo. A nossa visão aqui, ela vai ser uma visão o quê? Mais isenta, tá bom? Então, regionalista retoma quem? O romantismo. Ei, turma, só que o que acontece? Além disso, os romances, eles fazem o quê? Eles fazem uma análise dos estratos sociais, das camadas sociais. E qual a escola literária que fazia isso? Analisava os estratos sociais. Isso, Luísa, perfeito. Então, nós vamos falar o quê? Que aqui é neo. É neo o quê, Eduardo? Vou colocar bem aqui. Nós vamos dizer que ela é realista. Mas realista não, é neorrealista. Edu, e todas as vezes que nós temos neo, é porque nós temos novidade, beleza? Exatamente, perfeito. Eduardo, e esse neo, ele significa o quê? O que tem de diferentão no neo? Ei, turma, como era a maneira de se criticar lá no realismo? Edu era com uma maior impessoalidade. Então, aqui a gente vai ter uma diferença em relação à maneira de você analisar os estratos sociais. Beleza? Edu, eu só quero levar duas coisas dessa aula. Essa aula, para mim, morreu, não vou aprender mais nada. Porque tu aprende que é um romance regionalista e neorrealista. Acabou. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui começar, de fato, a nossa parada. Eduardo, o que é que nós temos? A Luísa, o universalismo é direcionado ao regionalismo, Edu? Luísa, o universalismo, ele vai ser uma característica de alguns autores, tá bom? Quando eu falo regionalismo, é quando eu coloco características peculiares a uma determinado quê? A um determinado povo. Então, se eu sou regionalista, eu me afasto um pouco do universalismo. Mas quando eu falo do quê? Da condição humana, aí sim, aí nesse caso, você consegue ser universal, tá bom?
Edu, nessa parte se insere na segunda geração do modernismo ainda, certo? Exatamente. Falamos de segunda geração, é poesia de 30 e o quê? E romance de 30, tá bom, Juliana? Então vamos lá. Edu, por que que nós temos essa estrutura narrativa, esse romance? Turma, basicamente, por que romance? Nós temos uma preocupação com o país em que os autores viviam, tá bom? Então começa a ter essa preocupação imensa. Nós utilizamos o romance como um instrumento de denúncia. Eduardo, denúncia de quê? Meu amigo, denúncia de que o Brasil é um local extremamente injusto. Chega de falar apenas do Rio de Janeiro. Chega apenas de falar de São Paulo. O Brasil tem o quê? Uma pobreza extrema. Então, nós vamos parar de falar a respeito de apenas um local, de apenas São Paulo, de apenas Rio de Janeiro. Não, nós vamos deslocar o nosso componente para principalmente onde? Principalmente para o Nordeste. Tá aqui a composição do Cândido Portinari, os retirantes. Eduardo, e o que estava acontecendo nessa época no Nordeste, meu amigo? O Nordeste vivia um subdesenvolvimento extremo e não menos importante o que? Seca, o ambiente árido. Na narratividade, Eduardo, o que é a narratividade dentro de um romance? É aquilo que faz com que a personagem modifique a sua postura. Um dos elementos da narratividade aqui vai ser o quê? Vai ser justamente o elemento árido, a seca. Beleza? Então, nós vamos ter tanto o Nordeste, mas também nós vamos ter dois autores específicos lá do sul do país, que é relacionado ao sul. Então, nesse caso, nós vamos falar, por exemplo, do Érico Veríssimo, tá bom? E não apenas ele, como Deonélio Machado, beleza? Eduardo, retomada de um olhar realista, começa com quem? Começa com a bagaceira do José Américo de Almeida. Ele demonstra principalmente os contrastes humanos entre os trabalhadores do engenho de açúcar e os habitantes do sertão. Então ele mostra o quê? Ele mostra principalmente de uma maneira crítica, de uma maneira panfletária. Ei, eu quero que você leve isso bem aqui, tom crítico e panfletário. Vamos lá, o que é um tom crítico, Eduardo? É você analisar a situação de vivência e colocar o seu posicionamento. Ei, agora coloca aí no chat, o que é um tom panfletário? O que significa ser panfletário? Engajado? Pode ser, Luísa. Tem algo, tem um pouquinho a mais, um elemento a mais, mas tu tá certa. O que mais, turma? Quando eu sou panfletário, Eduardo, é porque você distribui um panfleto, né? É, mais ou menos isso. E quando você distribui um panfleto, o que que tem naquele panfleto? Ideias. Então, quando eu sou panfletário, é porque eu utilizo na minha literatura o quê? Eu levo dentro da minha literatura uma característica, determinadas ideias, uma série de ideias, tá bom? Eduardo, por exemplo, alguns autores dessa geração têm uma tendência ao comunismo. Por exemplo, Raquel de Queiroz, ela coloca o quê? Ela tem um texto bem engajado. E ela coloca, por exemplo, a maneira de se pensar em relação às camadas sociais, à luta de classe? Sim, sem nenhum problema. Isso é ser panfletário? É. Edu, se tiver que sair aqui, eu só. Ah, beleza. O regionalismo, qual seria a outra? Calma. E eu só vi que o romance de 30 que tem como característica o regionalismo, qual seria a outra? Além de regionalismo, tá bom? Além do regionalismo, o realismo, tá bom? São Bernardo também, com toda certeza, Maria Fernanda. São Bernardo é muito engraçado, né? Quando o Paulo Honório, ele fala lá, que história é essa desse professorzinho aí que tá pensando, tá trazendo ideia comunista? Na minha fazenda, não. Vai-se embora. Então, turma, tom crítico e panfletário. Deu para entender o que é ser panfletário? Eduardo, o que mais? O regionalismo romântico, mas o realismo, quando eu falei para vocês, é do que tem do regionalismo romântico? Uma relação entre o ser humano e o espaço. Agora só que é de uma maneira o que? Determinista. Esqueça o sentimentalismo romântico. O que nós temos de novidade? Determinismo. Eduardo, olha a realista.
as relações sociais. Ser moderno é ser o quê? Ser moderno, meu povo, é ser inovador. Se eu sou inovador, eu abandono a idealização romântica e eu abandono também a impessoalidade realista. Ei, tudo certo? Nesse início de aula, tudo tranquilo? Beleza? Edu, em relação ao projeto literário, todas as aulas tu organiza bem direitinho, Edu. Primeiro a gente vê o contexto, depois o projeto literário, se necessário, as vias de produção. Então, eu sempre gosto de deixar a aula uma igualzinha à outra, tá bom? Edu, pode explicar o que é panfletário? Posso, retomo aqui. O que é ser panfletário? Na tua literatura, tu divulgar ideias, tá bom? Por exemplo, se eu divulgo ideias comunistas, de lutas de classe, isso é ser panfletário, tá bom, Edu? Então, nesse caso, Eduardo, qual é o projeto literário dessa galera? É mostrar a realidade, ela influencia os seres que ali habitam. Eduardo, nesse caso, nós temos um Nordeste que é extremamente o quê? Subdesenvolvido. É como se o Estado ele não tivesse chegado ainda para essas pessoas. E aí, esse subdesenvolvimento ele impacta na vida das pessoas. E o conhecimento pessoal da realidade nordestina é essencial para o desenvolvimento do projeto. Ei, vamos lá. Coloca bem no chat. Coloca aí, Mara. Coloca aí, Ana Luísa, Luísa, Ana Ju. Ei, quem são os autores dessa geração? Quem são os autores? Quem é que a gente vai estudar hoje? E aí, quem é que a gente vai estudar hoje? Vai. Se quiser ligar o microfone também, bora conversar. Bora conversar, meu povo. Para aula passar mais rápido. Graciliano, isso, Graciliano, perfeito. Ei, Jorge Amado, pode ser? José Lins do Rego, perfeito. Quem mais? Raquel de Queiroz, perfeito. Isso, justo. Perfeito, turma. Então, o que que nós temos em comum com essa galera? Ei, José Américo de Almeida, perfeito. Então, essa galera, ela não apenas está construindo um cenário. Ei, Ana Clara, eu não apenas estou construindo um cenário, eu vivenciei esse cenário. Eu sei o que é esse cenário. Então, por exemplo, a galera que morava em Alagoas, a Raquel de Queiroz, por exemplo, lá em 1915, ela teve que se mudar lá de Fortaleza, ela morava lá em Fortaleza, ela teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Por conta de quê? Da seca. Ela conhece a seca, ela viveu aquilo. Lógico que nós temos a exceção, tá bom? A principal exceção aqui é o Érico Veríssimo, que ele retrata principalmente os pampas gaúchos, ele retrata mais a classe média, tá bom? Érico Veríssimo, um retrato maior da classe média. E do qual é a linguagem. Meu amigo, a linguagem utilizada era a linguagem mais verossímil possível. Eu tenho que mostrar como essa população falava. Então, geralmente a caracterização de espaços são bem definidos, tá bom? O texto é na fazenda do meu avô. O texto é numa fazenda específica. O texto é em uma cidade específica. A linguagem, lógico, é uma linguagem simples. Também utilizando o quê? Termos regionais. Já que, por exemplo, tem até um trecho muito legal lá no 15 que você tem assim. A personagem fala assim: em cima daquele pé de pau tem uma fruta. Turma, pé de pau é uma coisa bem nordestina, correto? É um falar muito nordestino, ou seja, esses termos regionais eles estarão presentes aqui. E claro, turma, nós estamos falando de um povo que tem uma extrema religiosidade, como a gente viu lá em Os Sertões do Euclides da Cunha. A religiosidade ela representa o povo nordestino, principalmente a religiosidade o quê? Cristã, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então aqui características gerais e projeto literário. Eduardo, com as características gerais e o projeto literário, eu já consigo fazer alguma questão? Consegue. Ei, quem pode fazer essa questão aqui comigo? Quem vai ser a primeira alma bondosa a iniciar hoje? Até tomar um cafezinho aqui. Hoje eu tô agitado, meu povo. Hoje eu tô querendo. Bora, João. Rapaz, não pode Bora. aula passada não, né? Não, não tava não. Sente sua falta. Mas Leia pra gente, eu João. sempre assisto as aulas gravadas. Ah, pois pronto. Vai lá. Vamos lá.
O comentário do especialista associado à imagem apresenta e representa características importantes da prosa modernista da geração de 30. Em relação à produção literária identificada, assinale a alternativa correta. Pronto, aqui ele quer o que é correto, tudo bem? Bora lá. Aqui bem simples, vai lá. O decênio de 1930 teve como característica própria um grande surto do romance, tão brilhante quanto o que se verificou entre 1880 e 1910, e que apenas, em pequena parte, dependeu da estética modernista. Pronto. Então, nesse caso, o que é correto em relação ao modernismo 2? Hein? E aqui, basicamente, você tem a foto aí do ambiente árido, né? Representando justamente o que a gente vivia. Então, vai lá. Aqui é característica geral, uma questãozinha de características gerais. Letra A, João. A preocupação com a documentação da realidade, presente no pré-modernismo, é retomada. Ei, nesse caso, no pré-modernismo, você documenta a realidade. Por exemplo, Euclides da Cunha, ele documenta o que as pessoas viviam? Sim. Isso daí, pô, turma, tá verdadeiro ou tá falso? Eduardo, não vejo nada de errado. Deixar ela em stand-by. Vamos deixar em stand-by. Vamos analisar as outras. Aqui eu não vejo nenhum erro, não. Letra B. Utiliza-se uma imagem rebuscada, objetivando demonstrar a importância do tema abordado. Turma, vamos lá. O que é a linguagem rebuscada? Luísa, Ana Ju, Edu, Camila. O que é a linguagem rebuscada? Maria Clara, Gabi. Relembra aí para mim. Madu. E aí? Linguagem rebuscada. Perfeito. Alegórica, cheia de figuras de linguagem. Maravilha. Perfeito, perfeito. Olha aí, vocês têm uma base incrível. A linguagem, turma, é rebuscada ou é simples? É simples, né? E aí, qual a escola literária mesmo que nós temos linguagem rebuscada? Isso. Lá no Barroco nós temos rebuscamento, engenho e agudeza. Arte de poeta, feita por poetas para poetas. Pronto. Tá falso. Letra C, João. O regionalismo é explorado de forma preconceituosa, demonstrando com exagero a situação difícil das regiões retratadas. Preconceituosa ou verossímil? Verossímil, Eduardo. Existe uma verossimilhança. Então esse daqui tá falso. Letra D. O desejo por um país melhor, isento de desigualdades sociais, faz com que o romancista de 1930 descreva um cenário de personagens idealizados. Meu amigo, se eu quero mostrar o subdesenvolvimento do Brasil, se fosse idealizado, ninguém iria o quê? Ninguém iria acreditar. Então, isso daqui tá falso. Deixa eu ver. No parnasianismo, a linguagem é considerada rebuscada, Edu, também? Não, não é rebuscada, tá bom, Ju? Porque no parnasianismo, lá tu tem muito mais um apuro formal, tá bom? Tu não tem uma necessidade incessante de ter figuras de linguagem a todo momento, tá bom? Mas lá, lógico, a linguagem tem um apuro formal muito grande. Então, turma, sem dúvida alguma, que é só uma questão para a gente treinar o quê? Só para treinar as características gerais. Obrigado, viu, João? Então, letra A de amor, A de amora. Ei, próxima questão. Quem faz essa questão aqui comigo? Também é uma questão para a gente treinar algumas características gerais, misturando aí diferentes linguagens. E aí, Ana Ju, como é que tá? Eu tô bem, e você, Edu? Tudo ótimo. Ana Ju, faça-nos o favor. Leia aí o enunciado pra gente. Tá bom. O quadro Os Operários, de Tarsila Amaral, e o livro Jubiabá, de Jorge Armado, são exemplos da arte moderna brasileira. Com base na análise das obras e no contexto histórico de suas produções, podemos perceber que ele reflete. Então, esse contexto, Ana Ju, ele está refletindo o quê? Eduardo, quais são as obras analisadas aqui? A obra de um autor modernista, Jubiabá, do Jorge Amado, e nós temos aqui também quem? Nós temos aqui o quadro Operários. Eduardo, vamos logo aqui para o quadro Operários. Turma, são operários. A feição aqui são de pessoas o quê? Pessoas simples, do povo. Ao fundo o quê? As fábricas. Então, qual a tendência aqui, Eduardo, de representar o que é de fato a população brasileira, sem idealização, de uma maneira crítica, tudo bem? Agora vamos lá, texto 1. Manda bala, Ana Ju.
Nas fábricas de charutos não havia trabalho para homem. Ali, quase só mulheres pálidas e macilentas. Fabricavam charutos caros para fins de banquetes ministeriais. Mas eis que elas saem e são tristes e cansadas. Elas vêm tontas daquele cheiro de fumo que já impregnou nelas, que está nas suas mãos, nos seus vestidos, nos seus corpos, nos seus sexos. Passam silenciosas como se estivessem bêbadas. Entram pelas ruas estreitas que já escurecem e rumam para os becos sem iluminação no fundo da cidade. Pronto, ele está caracterizando o quê? Da mesma maneira que nós temos o quê? Que nós temos no quadro Operários, tá bom? Nós vamos ter o quê? A Tarsila do Amaral e o Jorge Amado. Eles estão retratando o quê? Estão retratando uma classe popular ou uma classe abastada? Uma classe popular. O foco, o cenário é o quê? É o povo. Como eu falei para vocês, a literatura, a partir do modernismo, de inovação, você ganha o quê? Uma temática, o quê? Cotidiana, popular, beleza? Então, nesse caso, com base na análise das obras e em todo o contexto, essa questão é uma questão contextual. Podemos perceber que esse contexto, ele reflete o quê? Letra A, Ana Ju. No momento, de nacionalismo intenso. O fanismo culminou na idealização de nossa natureza e de nossas origens. Ei, Ana Ju, o que tem de errado aí, Ana Ju, nessa alternativa? Ah, praticamente tudo. Nacionalismo intenso, fanista, Não é nem idealização. intenso, isso, nem ufanista, né? Não tem também essa idealização. Posso mandar essa alternativa pro lixo, né? Isso daqui tá falso. Letra B. Conscientização dos brasileiros sobre a riquíssima cultura de nosso país, sobretudo popular, que até então era discriminada pelas elites. Ei, a temática, ó, nunca vamos esquecer, a temática popular é característica do modernismo. O modernismo tem a ver com a cultura popular. O setor popular, ele é colocado nas obras de arte? Sim. Temos isso? Temos. É, isso daqui tá parecendo verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Tá verdadeiro isso daqui. Letra C. Insatisfação com o cientificismo reinante no fim do século XIX, reflexo da segunda revolução industrial, que levou a uma busca pela transcendência. Ei, o cientificismo. Primeira coisa, tem busca transcendental? Não, são textos críticos, são textos pautados o quê? Na realidade. E outra coisa, ele está criticando o cientificismo? Não, não está. Então nós temos o erro aqui de dizer que o cientificismo está sendo criticado e que tem uma busca transcendental. Não, não temos. Aqui a gente vê o que são textos o quê? Pautados na realidade. Tá fora. Letra D. A necessidade de se apontar as causas do subdesenvolvimento brasileiro, denunciando os problemas sociais numa atitude de claro envolvimento político. E aí, tá bonita, né, essa alternativa? Tá bonita. A necessidade de se apontar as causas do subdesenvolvimento brasileiro, Eduardo, qual o problema? Ele aponta as causas, ou Pedro, ele demonstra o subdesenvolvimento, mas ele não aponta as causas. Em nenhuma das obras a gente viu que, na realidade, se você pegar o contexto como um todo, principalmente na primeira geração do modernismo, que entra, por exemplo, a Tarsila, o que eu falei para vocês? Uma das características da primeira geração é que não existe esse envolvimento político explícito, tá bom? A partir da segunda geração, até que você tem, mas na primeira, não. Envolvimento político nós não temos, tá bom? Então tá fora. Letra E. A crescente insatisfação com os problemas sociais do Brasil, o que levou a uma desvalorização da nossa cultura na época do centenário da independência. Então, insatisfação com os problemas sociais, o que levou a uma desvalorização da nossa cultura. Não, ele tenta valorizar a nossa cultura, sobretudo a cultura popular, beleza? Então aqui, isso daqui tá falso. Nosso gabarito realmente letra B de bola. Turma, entendido essa questão? Tá tudo ok?
Ó, a Maria Fernanda, Edu, não percebi essa conscientização. Ele pergunta sobre o que aqui, Maria? Sobre o contexto, tá bom? Ele não está perguntando sobre os textos em si. Os textos são apenas exemplos. Tanto é que eu coloquei essa questão no início da aula. Dentro do contexto do modernismo, o que é que o modernismo tenta passar para a população, para o leitor? Para o leitor se conscientizar da riqueza cultural que nós temos, principalmente uma riqueza o quê? Popular, tá bom? Eduardo, isso daí é coisa da primeira geração. A segunda geração também tem? Com toda certeza. Eu vou o quê? Eu vou justamente ser influenciado pelo que eu conquistei. Tá bom, Maria? Deu para entender isso? Ou ficou obscuro? Sim, não. Vai, Maria. É isso que eu te falei. Nesse caso, nós estamos o quê? Nós não estamos analisando o texto em si, nós estamos analisando o contexto, tá bom? Olha aqui, ó, com base na análise das obras e no contexto histórico de suas produções, podemos perceber que ele reflete. Ele quem? O contexto, tá bom? A gente está analisando o contexto histórico, tá bom? Por isso que eu coloquei essa questão no início, para a gente pegar o contexto. Não é justamente o projeto literário, essa questão é uma questãozinha de projeto literário, tá bom? Beleza, simbora, 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 turma. Vamos lá, olha aqui. Eita, deixa eu ver. Pronto, deixa eu só pegar bem aqui a obra para exemplificar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Pronto. Olha só, turma, Graciliano Ramos. Tá aqui, inclusive, eu tô aqui com esse lindíssimo. Cara, ler Graciliano Ramos é você basicamente sentir o que é ser nordestino. O Graciliano Ramos ele tem um poder imenso. Por quê, Eduardo? Por que, que ele tem um poder? Porque eu considero a leitura dele uma leitura concisa. Você vai perceber que na leitura, por exemplo, do Graciliano, os textos, eles são o quê? Por exemplo, aqui dentro de São Bernardo, são 36 capítulos. Cara, tu lê cada capítulozinho ali em 30 minutinhos. Então é uma leitura muito concisa. Só que é uma leitura, não é porque é uma leitura concisa que é uma leitura vaga, que é uma leitura vazia, de jeito nenhum. Às vezes tu pega livros e mais livros desse tamanho que falam muito e não dizem nada. Aqui é o contrário. Aqui fala pouco e diz muito. Turma, em relação ao Graciliano Ramos, eu diria basicamente que o Graciliano Ramos, ele tem uma tendência, principalmente o quê? Ele tem uma tendência a ser o quê? Eduardo, a tendência dele, eu acho que sem querer eu apaguei o slide, mas não tem problema não. Eu mando para vocês depois o atualizado. O Graciliano Ramos, ele tem uma tendência muito grande a ser conciso. Ele é muito econômico em quê? Ele é muito econômico, principalmente na adjetivação. Ele é muito econômico também no uso de advérbios. E vem cá, Maria Fernanda, Luísa, Edu, Ana Luísa, todo mundo que está aqui nessa aula. Por que que eu utilizo adjetivo? Para que serve o adjetivo? Essa classe gramatical, ela serve para quê? Adjetivo. Eduardo, o adjetivo ele serve para caracterizar, embelezar, caracterizar, qualificar, modalizar, tudo isso que vocês falaram tá certo, perfeito. Então, o adjetivo ele é o quê? O adjetivo é uma visão minha a respeito de tudo que há no mundo. Então, por exemplo, se eu chego e digo que essa caneca é azul, é a maneira como eu a enxergo, beleza? Então, por que que o Graciliano ele tem uma tendência a usar o adjetivo de uma maneira concisa, de não ficar utilizando adjetivos como, por exemplo, o José de Alencar. O José de Alencar, se ele fosse, por exemplo, deixa eu ver aqui quem é que está no chat. Pronto. Se ele fosse, sei lá, caracterizar a foto de vocês, vamos caracterizar a foto do João. Rapaz, ele ia falar cada detalhe. É exagerado. Aqui não. Aqui você economiza no coisa,
no adjetivo, no advérbio. Advérbio dá o quê, Eduardo? Ele intensifica. O advérbio, ele faz o quê? Ele coloca basicamente a sua impressão. Ele vai intensificar, ou ele vai dizer algo em relação ao tempo, ao espaço, ao modo. Então, ele dá uma ideia de circunstância. E também, vamos prestar atenção para o uso dos substantivos. Ei, aqui, Eduardo, aqui em São Bernardo. Ei, não existe essa de quê? De funcionário meu. O funcionário do Paulo Honório é o quê? É um bicho domesticado. O funcionário do Paulo Honório é o quê? É um bicho do mato. As pessoas ao redor do Paulo Honório são consideradas o quê? Bichos. Ou seja, até a maneira dele colocar a substantivação é uma maneira o quê? É alegórico, turma. É uma maneira alegórica de se caracterizar as personagens. Eduardo tem uma intencionalidade por trás disso, com toda certeza. Com toda certeza do mundo. Vamos falar mais específico. Eduardo, tem duas obras que a gente não pode deixar de falar, do Graciliano Ramos. Quais são elas? Aqui, tá bom? São Bernardo. Deixa eu pegar aqui a outra. Aí. E também, logicamente, aqui, ó, a minha foi naqueles livros que saíram todo empoeirado, mas eu não poderia deixar de comprar novamente. Aqui, Vidas Secas, turma. Olha o tamanhozinho de Vidas Secas. Pequenino, mas que diz muito. Quem não chora com a morte da baleia não tem coração. Turma, vamos lá, falar aqui um pouquinho de São Bernardo. São Bernardo conta a história de quem, Edu? São Bernardo conta a história do Paulo Honório, tá bom? Eduardo, quem é o Paulo Honório? Rapaz, o Paulo Honório, ele é um cara que ele começa a narrativa dele fazendo um balanço da própria vida. A narrativa dele começa assim. Deixa eu até pegar aqui. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Ei, vamos lá, vamos entender. O Paulo Honório, ele pega o papel dele, a caneta dele e começa a escrever. Ei, essa narrativa, o foco narrativo. Qual o foco narrativo de São Bernardo? Vamos lá, eu leio novamente para vocês. Antes de iniciar este livro, aliás, tá certo. Imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Ei, qual o foco narrativo? Qual o foco narrativo? Primeira pessoa. Ou seja, o que é que nós vamos ter? Uma personagem, o Paulo Honório, ele foi órfão, criado por uma negra analfabeta que subiu na vida a qualquer custo. Ana Ju, Jamile, o que é que ele pensava? Meu amigo, eu sou pobre, lascado, como é que eu vou subir na vida? Eu vou enriquecer. Mas, meu amigo, para enriquecer, ele passava por cima de tudo e de todos. Então, ele sobe na vida a qualquer custo. Então, essa narrativa aqui, toda a narrativa do São Bernardo, é um processo de autoanálise do protagonista. Ele está escrevendo para ele mesmo, tá bom? Eduardo, nós temos uma antítese grande dentro dessa narrativa. Qual a antítese? É entre o Paulo Honório, bruto e rico. Eduardo, quando o Paulo Honório ele consegue conquistar tudo, a riqueza que ele sempre quis, ele percebeu que ele era o quê? Que ele era basicamente um infeliz, que ele não tinha nada. Ele era cheio do dinheiro, ele era cheio do poder, mas ele não tinha absolutamente nada, ele era um infeliz, ele não tinha ninguém para dizer assim, não, essa pessoa está aqui ao meu lado. Eduardo, mas entra, por exemplo, a Madalena. Quem é a Madalena? A Madalena era uma professora pobre, que foi dar aula lá em São Bernardo. Casou com quem? Casou com Paulo Honório. Só que você tem, de um lado, uma professora letrada, uma pessoa polida, uma pessoa que é gentil, contra um homem rude. Do outro lado, nós temos o quê? Um homem do mato, um homem que era extremamente o quê? Grosseiro, que não tinha um trato. Eduardo, deu certo esse casamento? Claro que não, mas é claro que não. Eduardo, então, qual é a tentativa desesperada do Paulo Honório? A tentativa desesperada dele é o quê? É entrar para a elite. Só que ele passa a vida toda dele
tentando conquistar isso, ele consegue? Não. O final da vida dele, a narrativa São Bernardo é só mostrando que ele foi o quê? Ele foi um fracasso. Nós temos o que mais, Eduardo, em São Bernardo? A mostra de uma burguesia falida, de uma classe social falida, tá bom? Então, nós temos o tom panfletário aqui e a luta de classes. Olha o tom panfletário dentro da obra. E em nome da prosperidade, o Paulo Honório, ele destruiu a própria humanidade. Ele deixou de ser humano. Ele animalizou-se. Ele chamava quem? Ele chamava todos aqueles que estavam ao seu redor de bichos. Só que no final ele percebeu que quem era um bicho era ele próprio. Determinismo, Eduardo, determinismo. Beleza, turma, beleza, lógico, aqui é só a síntese da obra. Mas eu quero que você tenha isso em mente. Edu, Vidas Secas. Vidas Secas, nós já começamos com uma singularidade. Nessa obra, é a única obra do Graciliano Ramos que nós temos o quê? Que nós temos um foco narrativo em terceira pessoa. Eduardo, por que esse foco narrativo em terceira pessoa? Para começar, essa obra, ela não era para ser romance. Originalmente, Vidas Secas não é romance. Originalmente, Vidas Secas é o quê? É um conto. Eduardo, qual é o conto? O conto era a baleia, tá bom? O conto da baleia. E aí, basicamente, o Graciliano Ramos aproveitou o sucesso desse conto e fez a história completa. Ou seja, Vidas Secas, turma, é uma obra que você lê ela da maneira que você quiser, ela vai ter um sentido, tá bom? É como se ela fosse justamente uma obra cíclica. Eduardo, tem aprofundamento psicológico das personagens? Não. Eduardo, por que não tem esse aprofundamento psicológico das personagens como em outras obras dele, como em São Bernardo? Como, por exemplo, nós temos em Memórias do Cárcere, como nós temos, por exemplo, em obras que você tem uma dimensão mais mental, mais em primeira pessoa. Porque aqui você quer mostrar o quê? Você quer mostrar o retrato justamente de quê? O retrato de um homem bruto, de um homem que está vivendo o quê? De um homem que vive somente para sobreviver. Então é um retrato o quê? Brutal da subsistência, tá bom? Você quer apenas o quê? O seu objetivo de vida é apenas sobreviver. Eu vou até parafrasear o João Cláudio Moreno, que ele fala o seguinte, ele, lógico, ele é humorista, ele brinca muito, ele falava assim, olha, o que o piauiense quer, o que ele quer conquistar é apenas o almoço e a janta. Lógico que ele falava isso no exagero, é humorista que a gente está falando, mas o Graciliano Ramos, por exemplo, ele mostra essa tendência o quê? Cara, nós temos o quê? Nós temos um retrato que você não vai ter uma dimensão psicológica muito grande, você não vai ficar com reflexões a respeito da vida se você quer apenas sobreviver. Eduardo, personagens: Fabiano, sim, a Vitória, os dois filhos, a cachorra baleia. Animalização, animalização. Olha só, a baleia tem um nome, e esse nome é até irônico, né? Em um cenário o quê? Em um cenário que é extremamente árido, o nome da cachorrinha é baleia. Ei, nós não temos o nome dos filhos, é apenas o menino mais novo e o menino mais velho. Nós não temos. Então, animalização, tá bom? Personagens, as falas deles, monossilábicas, não falam muito além de apenas alguns gestuais. E esses gestos, sobrevivência imediata, animalização das personagens, necessidade de sobreviver dentro de um ambiente extremamente inóspito e o único objetivo era justamente sobreviver. A gente vai dizer que essa obra é o quê? É uma obra cíclica, tá bom? É uma obra que você começando, por exemplo, pegar até aqui, Eduardo, eu quero começar a ler Vidas Secas lá pelo capítulo O Soldado Amarelo, você consegue entender plenamente. Eu quero começar por Sim a Vitória, você consegue tranquilamente. Ei! Qual a peculiaridade de Vidas Secas? Narrativa em terceira pessoa. Fechamos, tudo bem, beleza, galera? Essa questão aqui, quem me pediu foi a Maria Fernanda. Maria, tu quer fazer ela comigo, quer? Vamos, Edu. Dá para me escutar? Dá sim, perfeitamente.
Deixa eu só aumentar aqui. Tá bom. Observando a materialidade do texto, não nos é permitido dizer que o narrador Paulo Honório... Não é permitido. Maria, eu vi até a tua dúvida, eu te respondi lá rapidinho, mas eu percebi que tu ainda ficou aí com dúvida. Eu acredito que depois dessa explicação, talvez tenha sanado um pouco essa dúvida. Mas vamos fazer essa questão aqui detalhadamente. Olha só, deixa eu ir aqui para o texto. Como o texto é grande, Maria, vamos fazer o seguinte: tu lê uma parte, eu leio outra, tá bom? Nada mais justo, correto? Tá certo. Tu vai ler até João Nogueira. Certo. Depois da morte do Mendonça, derrubei a cerca, naturalmente, e levei-a para além do ponto em que estava no tempo de Salustiano Padilha. Houve reclamações. Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, o caminho aplainado, invadi a terra de Fidelis, paralítico de um braço, e a dos Gama, que pandegavam no Recife, estudando direito. Respeitei o engenho do Dr. Magalhães, juiz. Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais sérias foram ganhas no fórum, graças às chicanas de João Nogueira. Vamos entender. Olha só o que está acontecendo. Quem era o Mendonça? O Mendonça era o vizinho lá de São Bernardo. Eduardo, como foi que o Paulo Honório conseguiu São Bernardo? Basicamente, ele emprestou a juros dinheiro para o herdeiro dessa fazenda. E ele falou, rapaz, ele não entendia nada. O herdeiro lá, o filho do dono de São Bernardo, não entendia nada de coisa do campo. Só que o Paulo Honório foi lá, emprestou dinheiro a juros e ainda falou: não, vá cultivar que isso daí vai dar dinheiro. Sabendo muito bem que não ia dar nada, que ia dar era prejuízo. Aí o Paulo, ele conseguiu pagar o Paulo Honório? Conseguiu não, o Paulo Honório foi lá e tomou. Eduardo, o Mendonça era o quê? Era o vizinho de São Bernardo. E aí o Mendonça chega e fala o seguinte: olha, seu Paulo Honório, se você quiser vir aqui derrubar a cerca, não venha não, a cerca ela é até aqui. Não venha procurar confusão comigo não, que você vai se dar mal. Resultado, Paulo Honório mandou o quê? Mandou matar o Mendonça. Eduardo, tá explícito isso no livro? Não, é implícito, tá bom? Você percebe que é implícito, mas você não é besta nem nada, você sabe o que aconteceu, né? Aí vamos lá. Enquanto eu estive esburacando São Bernardo, tudo andou bem. Mas quando viajei 4 ou 5 propriedades, caiu-me em cima uma nuvem de maribondos. Perdi 2 caboclos e levei tiro de emboscada. Ferimento leve, tenho cicatriz no ombro. Rapaz, então olha só, o pessoal fazia emboscada para ele. Gente boa parece que não era, né? Esse Paulo Honório. Exasperado, mandei quem? O Paulo Honório, mandei mais 100 mil réis a Costa Brita e procurei João Nogueira e Gondim. Desoriente essas cavalgaduras. Olhem que estou fazendo obra pública e não cobro imposto. É uma vergonha. O município devia auxiliar-me. Fale com o prefeito, doutor Nogueira. Ei, deixa eu ver, vamos ler até aqui, até Mata Borges, tá bom? Veja se ele arranja umas barricas de cimento para mata-burros. Não recebi cimento, mas construí os mata-burros. Vai lá. Como os meus planos eram volumosos e adotei processos irregulares, as pessoas comodistas julgaram-me doido e deixaram-me em paz. Tive por esse tempo a visita do governador do estado. O governador gostou do pomar, das galinhas, não sei esse nome, do algodão e da mamona, achou conveniente o gado limosino, pediu-me fotografias e perguntou onde ficava a escola. Respondi que não ficava em parte nenhuma. No almoço, que teve champanhe, o doutor Magalhães gemeu um discurso. A senhora excelência tornou a falar na escola. Aí, escola. Ei, vocês acham que o Paulo Honório, bruto do jeito que ele era, ele tava se importando lá com escola? Que diabo de escola o quê, meu amigo? Não existe escola, não. Esqueça isso. Tive vontade de dar uns apartes. Mas que eu tive. Escola, meu povo. Que importava que os outros soubessem ler ou se fossem analfabetos. Ei, todo mundo que tava ali pro Paulo Honório era o quê? Era bicho. Era apenas bicho, entendeu?
De repente, supus que a escola poderia trazer a benevolência do governador. Então, ele não queria escola, não era para que a população pudesse estudar. Era só para ter um contatinho ali com o governador, entendeu? Para certos favores que eu tencionava solicitar. Pois sim, senhor, quando a vossa excelência vier aqui outra vez, encontrará essa gente, ele não tem nem clara, essa gente é como se fosse esse povo velho aí aprendendo cartilha. Então, turma, nesse caso, o que que nós não podemos falar em relação ao narrador Paulo Honório? Vamos lá, letra A, MF. Narra suas pequenas e grandes transgressões sem a menor indicação de crise de consciência, fato reforçado pela utilização de advérbios como naturalmente. Ei, vamos lá, olha só, eu não estou falando apenas do trecho, tá bom? Estou falando da obra como um todo. O Paulo Honório, ele não tem nenhum problema na consciência dele. Ei, vamos lá, Maria Fernanda, qual o pressuposto da obra? A obra, ela é o quê? Ela é justamente um processo autorreflexivo do Paulo Honório. Qual é esse processo reflexivo? De que ele passou a vida toda dele lutando por algo que era o quê? Que não levou ele a nada, que na realidade quem era um bicho era ele. Ei, ele não tem nenhum peso na consciência. Eduardo, se a narrativa ela é autorreflexiva, significa que quando ele fala aqui que é sem a menor indicação de crise de consciência, não. A própria narrativa, a obra como um todo, ela vem de quê? Ela vem justamente dessa crise de consciência, tá bom? Então essa parte aqui, ela tá cruel. Questão fácil ou difícil, Eduardo? É uma questão detalhista, entendeu? É uma questão sobre a obra. É de vestibular específico isso daqui. Edu, tipo, essa crise existencial, ela é tipo aquele tom mais confidencial dele no final da obra, justamente, né, de que ele não tinha tido, assim, nenhuma conquista autêntica, um Sim, amor, foi isso. exatamente. Não conseguiu nenhum herdeiro. É exatamente isso, Maria. Ou seja, ele tem crise de consciência, a obra em si é a crise de consciência dele falando, tá bom? Entende? Letra B. Deve à sua grande ousadia parte do sucesso que obteve nas transgressões à lei, o que lhe garantiu uma imagem de doido. E, por exemplo, aqui, Eduardo, ele tá batendo de frente contra quem? Meu amigo, ele tá batendo de frente contra o Mendonça. Quem é que mandava no pedaço? O Mendonça. O Mendonça falou, lhe desafio a tirar essa cerca aqui do lugar. O que que o Paulo Honório falou? Rapaz, tu sabe qual o remédio pra doido? Ei, qual o remédio pra doido? É doido e meio, porra. Eu vou mostrar aqui quem manda no pedaço. Ei, ele foi ousado, ele transgrediu a lei, transgrediu. Isso fez ele subir financeiramente? Fez, com toda certeza. Então essa alternativa aqui, ela tá verdadeira, tá bom? Letra C. Promete a construção de uma escola não por acreditar na importância da educação para a comunidade, mas para talvez conseguir outros benefícios para ele mesmo. E por que que ele quis a escola mesmo? Rapaz, para eu ter um contatinho aqui com o governador, correto? Tá certo. Letra D. Deixa claro no comentário que teve champanhe, que houve um tratamento distintivo promovido no almoço em questão, sugerindo bajulação em torno do governador. Senão ele não falaria, teve champanhe. Teve champanhe é o quê? É como se ele dissesse, nós tivemos um preparo adequado para essa situação. Aqui teve bajulação? Com certeza, Eduardo. Letra E, MF. Por conta da expansão de suas terras, confessa ter invadido toda e qualquer área limítrofe, pouco se importando com a condição social de seus vizinhos. Opa, ele estava preocupado quem eram os vizinhos dele? Tava não. Eduardo, ele até fala ali que ele respeitou, por exemplo, a terra do juiz. Mas se você perceber, ele coloca assim: ei, para ele foi o quê? A transgressão foi um pouquinho menor, entendeu? Então, ele estava se importando. Ele estava nem aí quem era que ele estava invadindo terra. O que ele estava fazendo com o próximo dele. Não, ele não estava nem aí. Isso daqui é verdadeiro ou falso, Edu? Verdadeiro, tá bom? Ele não estava nem aí para a condição do outro. Ele queria, era a qualquer custo, subir socialmente na vida. Então, letra A aqui, como ele quer a falsa, tá bom? É o nosso gabarito. Turma, tudo bem? Deu para entender essa questão?
Maravilha, beleza. Então você vai levar justamente, se vocês puderem levar, evidentemente, eu quero que vocês levem aqui do Graciliano Ramos essas duas obras. Eduardo, será que só existe essas duas obras do Graciliano Ramos? Não, claro que não. Tem também a obra Angústia, tá bom? Tem Memórias do Cárcere, mas eu estou essa aula aqui é uma aula de historiografia para você ter uma ideia do panorama geral, tudo bem? Beleza, tranquilo. Vamos aqui, olha só. Eduardo, quem mais? José Lins do Rego, tá bom? Turma, José Lins do Rego, obra que você deve levar para o Enem. Menino de Engenho. Eduardo, o que que ele faz? Ele recria a realidade. O José Lins do Rego, ele perdeu os pais dele muito novo. E aí, o que que aconteceu? Ele foi criado pelo avô dele. Ele foi morar. A infância dele foi onde? Foi no engenho, tá bom? Do avô dele. Então, quando a gente fala que ele recria essa realidade, é porque ele está voltando o quê? Ele volta no tempo. É um retrato literário, mas esse retrato literário é a própria vida dele. Eduardo, retrata sobre o quê? Sobre os trabalhadores da região canavieira lá do Pernambuco, tá bom? Graciliano Ramos, principalmente onde? Alagoas. José Lins do Rego, Pernambuco, tá bom? Nós vamos ter principalmente o quê? Uma descrição do espaço, tá bom? Mais uma fala das personagens. E isso daqui é o quê? A característica típica do modernismo, como nós falamos. Descrição do espaço, Eduardo, tom regional. Fala das personagens, uma preocupação com a maneira como é a fala de fato das personagens. Nós temos uma narrativa que é memorialista, beleza? Ela mistura tanto a ficção quanto a realidade dos fatos. E as cenas, turma, o próprio Carlos Drummond de Andrade, ele faz um comentário muito interessante sobre essa obra. Eduardo, qual comentário ele faz? Ele mostra justamente que o José Lins do Rego, ele teve um papel lírico muito forte. Ele fala mais ou menos o seguinte: até o leitor mais sisudo, até aquela pessoa mais marrenta, mais cara fechada, ela é capaz de quê? De ser enternecido por essa obra. Então é uma obra muito forte. A lembrança do passado, as lembranças pessoais é o que é a base para o processo de recriação dessa obra. Vamos ver aqui como de fato essa obra é representada. Ei, quem é que pode fazer essa questão comigo? Questão 11. Vamos lá, Nath. Olha, Natália, eu pensava que tu não ia aparecer hoje. Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá, Nath. Graças a Deus. A cor local que a personagem velha Tontonha colocava em suas histórias é ilustrada pelo autor na seguinte passagem. Ei, vamos lá. O que que seria mesmo a cor local? A cor local é justamente você colocar o traço regional. É como se fosse a variante regional, tá bom? Vai lá, Nath. Tá. A velha Totonha, de quando em vez, batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como uma edição viva das histórias de Mil e Uma Noite. Era uma grande artista para dramatizar. Tinha uma memória de prodígio. Recitava contos inteiros em versos, intercalando pedaços de prosa, como notas explicativas. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Os rios e as florestas por onde andavam seus personagens se pareciam muito com o Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Pronto, vamos lá. O que que é a colocal? A colocal é justamente na hora de contar a história. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu vou contar uma história clássica. Digamos que eu vou contar, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma história clássica. Eita, meu Deus do céu. Pronto. Corcunda de Notre Dame. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma obra do Victor Hugo.
Quando eu pego, por exemplo, a obra do Victor Hugo, eu poderia muito bem colocar, ao invés da personagem francesa, eu poderia muito bem colocar o quê? Uma personagem tipicamente brasileira, tá bom? Então, o que que nós temos de colocar? Letra A, Nath. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Opa, o seu Barba Azul era esse senhor de engenho. Ei, isso representa colocal? Sim ou não? O Barba Azul, ele ser representante, ele não é uma personagem o quê? Ele não é uma personagem universal. Ele é uma personagem o quê? Local. Isso representa a colocal? Representa. Letra B. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. Rei e rainha. Isso é praticamente uma história universal, correto? Não tem nada de colocar aí. Letra C. Era uma grande artista para dramatizar. Tinha uma memória de prodígio. Não remete nada a colocar aí, tá fora. Andava léguas e léguas a pé, como uma edição viva das Mil e Uma Noites. Opa, como uma edição viva das Mil e Uma Noites. Em algum momento, Mil e Uma Noites, por exemplo, tá falando de uma literatura o quê? De uma literatura universal? Tá fora, não tem colocal. Letra E. Recitava contos inteiros em versos, intercalando pedaços de prosa como notas explicativas. Ok, tá falando de algo que ela contava, mas não tem nada que identifique o quê? Que identifique o regionalismo. A única alternativa que mostra pra gente o regionalismo é justamente essa personagem, tudo bem? Eduardo, qual a peculiaridade dessa personagem? Ela representar o quê? Um senhor de engenho de Pernambuco, ou seja, a colocal. Questão bem diretíssima, tá bom? Beleza, turma. Então, toma cuidado com José Lins do Rego. É uma narrativa principalmente o quê? É uma narrativa principalmente autobiográfica. Beleza? Turma, quem mais? Quem mais que nós temos nessa história? Raquel de Queiroz, tá bom? Eduardo, Raquel de Queiroz, como eu falei para vocês, essa galera, ela vivenciou de fato a seca. Como eu disse para vocês no início da aula, a Raquel de Queiroz, ela teve que sair de Fortaleza, ela teve que sair do estado dela em 1915 por conta dessa seca. E ela foi morar onde? Ela foi morar no Rio de Janeiro. É óbvio que você sair do seu local, de onde você tem raízes, isso gera um impacto muito grande. Ela saiu, salvo engano, com 15 ou foi 18 anos. Ela escreveu o quê? Ela escreveu o 15 lá em 1930, tá bom? Se eu não me engano, foi com 18, eu posso estar enganado. Mas e depois eu pesquiso e falo para vocês. Eduardo, o 15 retrata o quê? Lembranças como inspiração para a narrativa dela, tá bom? Então, quais são os aspectos mais importantes que vocês devem levar? A linguagem que ela utiliza e também a estrutura. Eduardo, são planos antintéticos. É muito parecido com o que a gente viu lá em São Bernardo. Primeiro, nós temos a Conceição, uma professora, mulher educada, com afirmação social. Do outro lado, nós temos quem? Chico Bento, Eduardo. Chico Bento no shopping. O Chico Bento e a sua família é o quê? Representada por um vaqueiro que, olha só, olha como é representado, que eles arribam, olha o verbo em si, olha como a linguagem ela é utilizada. Eles arribam para fugir da seca. Eduardo, o que é arribar? Que eles viajam, que eles são o quê? Retirantes. Edu, qual a força desse romance? O que nós temos de impactante nesse romance? Ela apresenta as cenas trágicas de maneira muito direta, tá bom? Você tem uma realidade que ela é apresentada de uma maneira brutal e principalmente a maneira que ela representa a linguagem é o que? É aquilo que ela ouvia nas ruas. É aquilo que é representado pelo ser nordestino. Fechado? Beleza? Tranquilo, né? Então, Raquel de Queiroz, principal obra, lógico, é só essa, Eduardo? Claro que não, mas eu estou tentando aqui passar para vocês o que é principal. Jorge Amado, rapaz, ei, é da época de vocês aquela novela Gabriela Cravo e Canela? Quem é que ia assistir aquela novela? Acho que ninguém. Ah, não deve ser do tempo de vocês, não.
Vamos lá. Eduardo, o Jorge Amado, o que que ele tem de interessante? Eduardo, de interessante ele tem o seguinte. Ele é um vasto painel do povo brasileiro. O Jorge Amado, turma, basicamente, ele foi um cara que escreveu 32 títulos. Então ele escreveu muito, mas muito mesmo. Eu vou falar o seguinte, ele tem a característica mais ligada à literatura regional, à literatura do romance de 30. Ei, lembra que eu falei de um autor na aula passada, que esse autor ele se destacou por um lirismo quê? Por um lirismo que falava muito de amor, que ele fugia um pouco da característica da poesia de 1930. Ei, qual era esse autor mesmo? Que ele fugia um pouco das características. Olha que moça mais linda, mais cheia de graça. Ei, qual era mesmo? Que falava de amor, que era boêmio. O Vinícius, né? Isso, exatamente. Pronto, beleza. Pois assim como Vinícius, MF, assim como Vinícius, Luísa, o Jorge Amado, ele começa com a tendência o quê? Do romance de 30, mas ele desenvolve uma literatura que é muito peculiar dele, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de literatura de 30, o que é que nós temos aqui? Nós temos a Bahia. A Bahia ela vai ser a representação de quê? Cara, a Bahia é o cenário perfeito de diversidade étnica e uma diversidade social. Eduardo, qual era o projeto literário do Jorge Amado? Basicamente, um estudo das relações o quê? Humanas que levaram à construção do perfil brasileiro. Ou seja, a sociedade baiana, ela, além de multicultural, ela é também o quê? Multirracial, tá bom? Agora vamos lá. Vamos dividir a prosa do Jorge Amado de acordo com as suas tendências. Primeiro, Eduardo, nós temos o quê? Nós temos o retrato da vida cacaueira, lá de Ilhéus, tá bom? Ei, Ilhéus, fica onde, turma? Na Bahia, Eduardo. No sul da Bahia. Isso, exatamente. Então nós já estamos falando ali mais do sul da Bahia, tá bom? Então o que que nós temos? Essa região cacaueira, ela é representada de qual maneira? Primeiro, a opressão que viviam os trabalhadores, e do outro lado nós tínhamos quem? Os senhores, os latifundiários. Ei, olha como. Ei, alguém lembra mais ou menos o que é que fala as ideias do Karl Marx em relação à mais-valia, em relação a. Cara, faz tanto tempo que eu não estudo sociologia que eu não lembro mais, não. Mas vocês podem dar essa ajudinha. O que que ele fala sobre o funcionário, o operário? Ele sabe, né? Ele No quem caso, tem. o operário produz mais do que ganha. Isso. Ele quem sabe produzir, o patrão não sabe, né? É mais ou menos isso, né? Então, o Jorge Amado, ele fala mais ou menos isso aqui na obra dele. Isso, tudo que o proletariado faz, o pertence. Ei, o latifundiário sabia cultivar o cacau. O latifundiário sabia produzir o cacau? Não, não sabia. Mas quem era que ficava rico? O latifundiário. Então, em Terras do Sem Fim, ele coloca justamente esse tom panfletário. Mais uma vez, o que é o tom panfletário? Você leva ideias além da história. Você está levando para a sua obra uma série de ideias, tá bom? Beleza? Eduardo, nós temos também o romance urbano de Salvador. Ei, qual é o romance urbano de Salvador que se caracteriza? Capitães da Areia, correto? Apresenta todo o dia a dia daqueles meninos. Sobretudo, dou destaque aqui para o amor entre Dora e o Pedro Bala, tá bom? E lógico, onde ele se destacou, onde ele fez muito sucesso, onde ele foi virar novela da Globo, foi onde? Foi por meio da sensualidade, tá bom? Nós temos personagens como Gabriela, como Tieta, como Teresa Batista. Nós temos esse amor mundano, esse amor erotizado e principalmente, turma, quando o Jorge Amado, ele trabalha tipos humanos. Cara, o que é mesmo tipo humano? Um tipo humano é basicamente você visualizar
uma maneira de ser. Então, acaba, quer queira, quer não, quando tu tem uma narrativa que trabalha tipo humano, tu acaba se identificando. Talvez seja aquele cara preguiçoso, talvez seja aquele cara malandro, talvez seja aquela mulher sedutora, talvez seja, por exemplo, aquele cara despojado, seja aquele cara galinha. Então, todos esses tipos humanos são construídos dentro da narrativa dele. Com toda certeza, não sei se vocês já viram o meme lá do próprio coisa, lá, da própria novela Gabriela. Se não me engano, o nome do autor era Antônio Wilker, que ele até fala assim, meu Deus, ele fala com a personagem, vá para o quarto que hoje eu quero lhe usar. Ou seja, aquele tipo humano, bem típico o quê? Bem típico de o latifundiário nordestino, ele está presente dentro dessas narrativas. Então, isso acaba tendo o quê? Causando uma identificação muito grande. Deu popularidade para o autor? Bastante. É o que mais deu popularidade para o autor. Beleza? Tranquilo, turma. Bora lá. Eita, estamos quase encerrando a literatura. Tô feliz. Ei, quem faz essa daqui comigo? Deixa eu ver quem foi. Ju, vamos lá, Ju. Bora, Edu. Vai lá. Questão 10. Tema recorrente na obra de Jorge Amado. A figura feminina aparece no fragmento, retratada de forma semelhante à que se vê no texto do moçambicano Mia Couto. Nesses dois textos, com relação ao universo feminino em seu contexto doméstico, observa-se que Pronto, nós temos aqui Jorge Amado, tudo bem? Mia Couto cobrada aí, né, na FUVEST nos últimos anos. Então vamos lá. Em relação a esses dois textos, o universo feminino em seu contexto doméstico, o que a gente consegue observar? Como é que é retratado? Eduardo, falando de Jorge Amado, por exemplo, nós temos principalmente um ambiente que é o quê? Patriarcal, não é? Então já vou pensando em alguma coisa. Vamos ver se corresponde ao contexto literário ou se tem alguma coisa diferente. Bora lá. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu tirar aqui, subir. Bora, computador. Pronto. Primeiro, Dona Flor e seus dois maridos. Segundo texto, um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra do Mia Couto. Texto 1, Ju, vai lá. quem sabe, devido às atividades culinárias da esposa, nesses idílios vadios, dizia-lhe: meu manoê de milho verde, meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda. E tais comparações gastronômicas davam justa ideia de certo encanto sensual e caseiro de Dona Flor, a esconder-se sob uma natureza tranquila e dócil. Vadinho conhecia-lhe as fraquezas e as expunha ao sol, aquela ânsia controlada de tímida, aquele recatado desejo, fazendo-se violência e mesmo incontinência ao libertar-se na cama. Pronto, olha só. Olha como é que ele caracteriza. É meu manoê de milho verde. Essa mulher, o que é meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda. Rapaz, olha como é que ele compara a figura feminina. Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é o texto do Jorge Amado. Lógico, aqui nós estamos dentro de um contexto, pelo amor de Deus, turma. Lógico, a literatura, ela representa a maneira como aquela sociedade pensava em uma determinada época. Agora, texto 2. Mia Couto, moçambicano. Vai lá. As suas mãos trabalham na braguilha das calças do falecido. Dulcineusa me confessou mais tarde. Era assim que o marido gostava de começar as intimidades. Um fazer de conta que era outra coisa, a exemplo do gato que distrai o olhar enquanto segura presa nas patas. Esse o acordo silencioso que tinham. Ele chegava em casa e se queixava que tinha um botão a cair. Calada, Dulcineusa se armava dos apetrechos da costura e se posicionava, a jeito dos prazeres e dos afazeres. Pronto, então no texto 1 nós temos o quê? No texto 1, basicamente, você vai ter
uma forma mais sensual, de uma maneira de falar da figura feminina, e aí basicamente aquele recatado desejo fazendo-lhe a violência mesmo, incontinência ao libertar-se na cama. Então, Eduardo, é um tema mais sensual no texto 1. No texto 2 nós temos o quê? Da mesma maneira, ele está falando o quê? Que nos momentos mais quentes ali, ei, vamos começar aqui como se nada tivesse acontecendo, depois a gente vai para um outro rumo. Beleza, turma? Então, em relação aos dois textos, com relação ao universo feminino em seu contexto doméstico, o que a gente consegue observar? Vai lá, letra A. O desejo sexual é entendido como uma fraqueza moral, incompatível com a mulher casada. Na realidade, ei, é incompatível com uma mulher casada? Não, não é incompatível. O quê? É algo que está presente, beleza? Então aqui, quando ele fala que é incompatível, não, já que está presente dentro das narrativas. É o quê? É visto sobre um viés patriarcal. Isso daqui é inegável. Letra B. A mulher tem um comportamento marcado por convenções de papéis sexuais. Opa, nesse caso, turma, quando ele fala que existe convenções em um contexto patriarcal, parece ok, né? Parece ok. Deixa ela em stand-by, deixa eu marcar bem aqui um pontinho. Vamos para a letra C. À mulher cabe o papel da sedução, expresso pelos gestos, olhares e silêncios que ensaiam. Opa, então nesse caso, cabe a ela a sedução? Na realidade, a sedução aqui, lógico, num viés patriarcal, ela tá por parte de quem? Da figura masculina. Então, isso daqui tá falso, beleza? Então, quando ele fala ali, como se tudo no texto do Moçambicano, do Miecoto, se deixa levar, é como se fosse o quê? Como se a figura masculina tivesse a necessidade, tivesse a obrigação de chegar e conquistá-la, beleza? Então, um olhar bem patriarcal. Letra D. A mulher incorpora o sentimento de culpa e age com apatia, como no mito bíblico da serpente. Não, aqui nesse caso você tem o quê? Uma mulher real, tá bom? Muito mais convencionada socialmente. Letra E. A dissimulação e a malícia fazem parte do repertório feminino nos espaços público e íntimo. Aqui ele não está tratando do espaço público, ele está tratando de algo de foro íntimo em ambos os textos, beleza? Por isso que o gabarito aqui é letra B. É uma questão que ela retrata o quê? Que ela retrata dois autores totalmente diferentes, traz a literatura o quê? Traz a literatura africana e mistura justamente com a literatura brasileira. Então é uma questão interessante porque faz essa interdiscursividade entre autores que está na matriz de referência do Enem. Beleza, turma? Tranquilo? Então, questão de número 10, vapor. Vamos lá. Além disso, eu não poderia finalizar essa aula de hoje sem falar do grande Érico Veríssimo. Eduardo, cronologicamente, o Érico Veríssimo, ele é considerado regionalista, ele é considerado o quê? Ele é considerado neorrealista. Mas toma cuidado, ele tem a peculiaridade. E qual a diferença do Érico Veríssimo para todos os outros autores que a gente estudou hoje? O Érico Veríssimo, ele é de onde? Do sul do país. Ele representa camadas populares? Não, ele representa quem? Burguesia. Burguesia, tá bom? Então, a gente vai dividir a obra dele em 3 fases. Quantas fases? 3 fases. Nós temos a primeira fase, que ela trata principalmente do painel da burguesia do Rio Grande do Sul, tá bom? Então ele vai mostrar, sobretudo, uma crise tanto moral quanto espiritual do homem e da sociedade em que vive, tá bom? A obra dele vai ser representativa de quê, Eduardo? Vai tentar iluminar a sociedade por valores éticos e morais. O presente, o que a gente está vivendo, que ele estava vivendo na época, era basicamente o quê? Era basicamente crise moral e revolução. E o passado histórico, Eduardo? Ele tentava representar de uma maneira o quê? De uma maneira heróica. O povo gaúcho foi lá e defendeu o seu território e defendeu as suas terras.
Segunda fase, Eduardo, nós temos o principal representante, o tempo e o vento, tá bom? Em O Tempo e o Vento, nós temos três aspectos: o aspecto mítico, o aspecto histórico e o aspecto que social. Eduardo, o que é o aspecto mítico? Aspecto mítico é um aspecto de mito, tá bom? Ei, vamos lá, o que é um mito? O mito é uma narrativa, geralmente essa narrativa é uma narrativa o quê? É uma narrativa inventada, é uma narrativa basicamente o quê? É uma narrativa simbólica que representa um povo. Mítico é uma narrativa que representa um povo. Eduardo, por que que essa narrativa ela é mítica? Significa, ou seja, mito. É porque ele mostra principalmente uma região que não era habitada e é como se fosse mais ou menos assim: olha, nós somos predestinados. O povo que aqui está chegando é predestinado a fazer acontecer, é predestinado a fazer com que esses espaços pampas eles sejam o quê? Eles sejam representativos do povo gaúcho. Então isso é mítico, tá bom? A Luísa colocou aqui no chat. Edu, só relembra a diferença do mítico para o místico. Mito é o quê? É uma narrativa que representa um determinado povo. Místico. O que é o misticismo? É como se fosse magia, tá bom, Luísa? É como se fosse justamente algo que extrapola o campo terreno, tá bom? Mítico, simbólico, místico seria justamente um aspecto místico, seria muito mais ligado a algo que é fora do material. E aí nós temos quem também? Qual é esse aspecto histórico? Nós temos o aspecto histórico, a reflexão crítica, tá bom? Da sociedade presente. E também o ser humano como algo regional. Ou seja, o ser humano, o social, ele é representado o quê? Ali, voltado naquela região. Olhai os lírios do campo, Edu, ele se enquadra em qual fase? Ei, Maria, eu vou até confirmar, eu confirmo contigo depois, tá bom? Essa informação, porque eu não tô lembrado agora de cabeça, mas se eu não me engano, ela entra justamente nessa segunda geração, tá bom? Mas eu vou nessa segunda fase do autor, mas eu vou confirmar para ti, tá bom? E nós temos a terceira fase do autor, que aí é a fase o quê? É a fase mais, eu diria, mais popular dele, que é justamente onde ele tem um tom político e ele tem um tom engajado. Eduardo, nós estamos falando de um autor regional. Mas olha o que nós temos. Já aqui no final dessa segunda fase, olha só, eu coloquei aqui que o ser humano ele é maior do que o regionalismo. É regionalista por quê, Eduardo? Porque representa um povo. Mas por que o ser humano ele está maior? Ele está maior, turma, por um seguinte fator. Porque a representação humana para o Érico Veríssimo, o universalismo, você lê o texto dele e se sentir representado, para ele é muito mais importante do que apenas a noção de ser gaúcho, tá bom? A noção, por exemplo, de ser nordestino, fazendo uma comparação. Então, para ele, o que é mais importante? A ideia do universal, tá bom? E nessa fase política, nessa fase engajada, você tem a exploração das angústias e dos conflitos vividos pelo homem, francamente em crise, beleza? Então, turma, vamos lá. Principais autores dessa geração, como nós falamos aqui. Vamos lá fazer uma revisão rápida. Érico Veríssimo, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e, claro, o Graciliano Ramos. É do principais características. Ei, só quero levar duas coisas dessa aula, pois você vai levar que Romance de 30 é regionalista. O que significa ser regionalista? Ser regionalista significa ser o quê? Significa você relacionar o ser com o espaço que esse ser vive. Característica é determinismo. Só que nós temos também um olhar o quê? Um olhar
realista. Esse olhar realista é acompanhado de um tom crítico e panfletário. Eduardo, se é moderno, é inovador. O que nós temos de moderno? Eu vou abandonar a idealização romântica. O que é moderno? Eu abandono a impessoalidade realista. Ei, o subdesenvolvimento do Nordeste brasileiro, ele é extremamente o quê? Extremamente abordado, e nós temos a cor local, espaços bem definidos e a linguagem simples, a linguagem que de fato representa aquele povo.